Feliz sábado. Que bom, e que bom mesmo podermos estarmos juntos nesses primeiros sábados do ano, estarmos juntos, assim, mais juntos do que já estivemos, né? Mesmo que com tanto de segurança na separação. Que Deus abençoe muito você, de fato, neste sábado, nesta semana, que daqui a pouco vai começar, neste ano. Louvado seja Deus pelo seu povo. Há alguns anos atrás, quase 14 anos, eu estava no sul do Brasil, ao cursar o primeiro ano de teologia, colportando. Tem algum colportor aqui presente? Alguém que já viveu essa experiência? Deixa eu ver sua mão. É isso aí. O senhor foi colportor, né? Um mito na colportagem. Você sabe que na colportagem sempre tem 2 dias. Tem os grandes dias e os longos dias. E às vezes um dia longo vem depois de um grande dia. E às vezes depois de um grande dia vem um longo dia. Eu estava vivendo um longo dia. Eu fui até uma casa, bati uma casa. Se você que está nos assistindo, e aproveito para saudar você que nos assiste pela internet. A colportagem é uma atividade missionária onde se evangeliza através de livros religiosos. E é nessa atividade, e por causa dessa atividade, muita coisa que você conhece por Igreja Adventista no Brasil existe. Uma delas é a formação de muitas pessoas que custearam seus estudos a partir dela. Eu estava ali, nessa situação. Entrei numa casa vendendo os livros e fui muito bem recebido. Fui recebido, vendi uma coleção inteira e aquilo me deu uma descarga hormonal de coragem. E eu fui para a próxima casa, vendi de novo e fiz uma coisa que todos fazem. Perguntei qual é o nome do seu vizinho. E aí aquela pessoa que estava me atendendo falou assim, por que você não sabe o nome dele? Falou, porque eu vou lá falar a mesma coisa que eu falei para você agora. Falou, cara, eu conheço você há 1 hora, mas é o suficiente para dizer, não vá lá. Não, eu vou, porque ele precisa ouvir o que você ouviu. E falou, não, você quer falar para mais pessoas? Então não vá lá. Falei, como é o nome do seu vizinho? Falou, não vou me responsabilizar, não vou nem dizer o nome para você, não vá lá. E eu saí e fui. Aí quando eu bati, a esposa dele me atendeu, eu conversei com ela, tal, falei, pedi para entrar. Ela falou, a gente pode conversar aqui na porta? Falei, não, precisa entrar. Insisti, entrou. Quando a gente entrou, ele chegou, perguntou quem é que estava e se assentou. Fechou a cara. Me lembro de uma figura, ele estava sem camisa, ele era grande, com uma bermuda jeans típica, um chinelo, sabe a figura? E ele me ouviu, ele falou assim, você vai falar de religião? Falei, é a última coisa que eu vou falar. Claro, eu ia falar, por último. E ele falou, você vai tentar me vender alguma coisa? Falei, a última coisa que eu vou tentar fazer com você é vender. De fato, por último. E quando eu tentei fazer isso, ele olhou para a esposa dele e falou assim, amor, ele falou, deu uma pausa e disse, eu vou te mostrar como é que eu trato meus visitantes indesejados. Amor, traz a margarida para mim. Eu pensei, deve vir uma cadela pitbull aí. Mas a margarida era uma Winchester, calibre 12. Foi o primeiro momento em que nós nos encontramos. Um senhor de um calibre, um cano. Ele olhou, viu que estava carregada, fechou, engatilhou, colocou na minha cara e falou, é assim que eu trato meus visitantes indesejados. Ao descrever a história para você, nesse momento eu já tenho uma descarga hormonal de adrenalina. Porque eu não fiquei pálido por uma razão óbvia, mas o sangue fugiu das mãos. E todo concentrado no esqueleto, e nenhum cientista precisava me descrever por que o sangue estava concentrado no esqueleto, porque eu sentia o esqueleto explodir, e tremia muito. Eu olhei, e por incrível que pareça, a esposa dele olhando para mim com uma cara tipo, você não vai correr? E olhando para a cara dela com uma cara tipo, se eu pudesse eu correria, mas eu fiquei paralisado de medo. Enquanto a tensão não passou, eu não consegui me mexer. E assim que eu consegui me mexer, eu corri. Medo. Você se lembra da última vez que você sentiu medo?
Medo, a gente fala de algo que pensamos, a gente fala de medo como algo que receamos, mas medo é muito mais que isso. Se você já sentiu medo na vida, ou entre aqueles trovões e relâmpagos que faz a gente repensar quando está fora de casa, ou uma enchente que já passou da altura da roda do carro, o telhado da casa que foi embora, medos de tempestades, medo de assalto, medo de um tiro, medo de morrer, medo de tragédia, medo de perder. O medo é terrível. Hoje a gente conhece algumas coisas sobre medo, vou compartilhar com você, assim, de maneira bem amadora. Medo, ele é mais do que sentir, classificado como emoção, no sentido radical da palavra, emovere, faz você reagir. A gente existe porque tem medo. O medo é um sequestro mental mesmo, porque com medo a gente não pensa, a gente reage. E que bom! Quantas vezes você reagiu por medo e só está vivo por causa disso? Porque se não fosse por esse sequestro mental, só um exemplo, se eu dissesse para você assim, estou raciocinando e calculando que esse telhado pode cair, você vai raciocinar e calcular, se o telhado cair você morre. Então quando você escuta um barulho, ele te aciona o medo, você para de pensar, corre primeiro e pensa depois. Que bom que isso acontece. É exatamente assim que se descreve emoções, elas fazem nos agir para não pensar, e a gente fica impedido mesmo de pensar, treme tudo. No medo o sangue roge das mãos, e foge dos olhos também. Vou te contar assim, empiricamente, quando você está com medo, por exemplo, em casa, no escuro, um gato e um dinossauro não tem muita diferença. Todas as sombras ficam figuras monstruosas, disformes. A gente vê muito mal quando está com medo, porque estamos muito concentrados em ouvir. E é real, porque você com medo pisa numa folha seca e a diferença do estralo de uma folha seca para um terremoto quase não existe também. Não é assim? Com medo você escuta o lápis arranhando o papel. Ficamos em estado de alerta. As pernas tremem, prontas para correr. E o sangue foge do rosto, do olho. É interessante que a raiva faz o efeito quase que inverso, mesmo que considerando que ela também é um sequestro mental. Uma pessoa com raiva fica com as mãos fechadas, concentradas, não é assim? É comum ver pessoas enraivecidas com tanta concentração de energia sanguínea na mão, dando soco em tudo quanto é coisa que elas veem. É com raiva que as pessoas socam paredes. Não é assim? Estou viajando? Você está concordando comigo? Você lembra da sua vez, última vez que você teve um acesso de raiva? Provavelmente falou alto. Porque com raiva a gente vê muito bem e ouve muito mal. Com raiva a gente ouve tão mal que você fala para a pessoa, você está gritando. Não estou gritando! Mas ele não está te escutando. E também é comum, desde quando a gente se vê por gente, como criança, quando a gente fala assim, não fale com ele agora, ele não vai te escutar. Não dá para conversar com gente com raiva, ele simplesmente não escuta, só vê e o sangue foge das pernas, mas fica nas mãos, por uma razão óbvia. Tem outros sentimentos sequestrantes que vou descrever e você vai lembrar. Um dos sentimentos ou das emoções sequestrantes nossas são paixões. Talvez mais do que qualquer outra coisa. A paixão sequestra. Já teve a experiência de dar conselho para uma pessoa apaixonada? É uma tarefa desgastante, inútil, quase que empurrar uma maré com um rodo. Você fala, argumenta e não importa. Apaixonados não raciocinam. E se existe uma concentração das inas que nos fazem nos comportar, das endorfinas e todas as outras inas que você pode colocar, elas parecem que vêm num coquetel da paixão. E é um fenômeno de uma pessoa se viciar na outra. Dura pouco, porque se durar muito, ou você morre, ou vai preso, ou acaba com toda a sua vida, porque paixão é assim. Você dorme e acorda com alguma coisa muito grande acontecendo, como, por exemplo, estar casado. Paixões fazem esse tipo de coisa, elas nos movem a agir. E que bom que ela existe, porque se você ficar raciocinando, calculando matematicamente todas essas relações, a gente destrói as relações também. Ela está aí, é um fenômeno humano. Isso tudo para a gente ver o quanto as emoções fazem parte da vida, mas também tem uma coisa sobre essas todas. Elas são absurdamente cansativas. Alegrias, por incrível que pareçam, cansam muito. Cansam.
Sucesso cansa. Não é só o caminho para o sucesso que é cansativo, mas os momentos de glória são cansativos. Um exemplo bíblico de alguém que ficou exausto pelo sucesso, lá em cima do monte. Elias, no momento de maior sucesso, saiu de lá exausto, e teve que agir com as suas emoções do próprio sucesso. E no mesmo momento ele teve medo, ele teve raiva, ele teve alegria. A gente passou um ano, 2020, muito emocionados. Nós enterramos pessoas, nós lutamos em oração por outras que não morreram. Nós ficamos apreensivos em relação ao como seria o pão no prato. E isso é extremamente cansativo. Acordar pensando no pão é extremamente cansativo. E o mundo passou um ano entristecendo-se, alegrando-se, apaixonando-se, desapaixonando-se, amedrontando-se e vivendo uma tensão após a outra e planejando um momento que não duraria até o meio-dia. E quão cansativo isso fica. A realidade para a gente hoje é que a gente deve fundamentalmente pensar, e aqui eu peço que você, se não prestou atenção em nada até agora, comece agora. É o quanto essas coisas têm modificado a nossa compreensão de uma realidade superior ao que nós estamos sentindo. E não foi apenas uma vez. Cristo fala isso vezes suficientes na Bíblia para que você tome cuidado. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus com uma intenção modificada pelas emoções, porque viram a perspectiva do templo ser destruído, chegaram para Jesus e falaram: quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Portanto, Jesus olhou para ele e falou assim: a sua pergunta está intoxicada pelas suas apreensões com catástrofes, vocês estão fazendo uma pergunta emocionada e vão ser enganados se continuarem assim. Vede que ninguém vos engane, eu vou falar uma porção de coisas que vai deixar você muito emocionado, pensando em fim do mundo, mas fim do mundo não pode ser interpretado pelas suas emoções, porque senão o falso Cristo, o falso profeta, no primeiro terremoto, na primeira fome, na primeira guerra, vai dizer para você que é o fim, mas isso é o princípio das dores. Não é o fim. Fim tem a ver mais com você do que com Satanás. Cuidado. Em outro momento, entristecidos, os discípulos a caminho de Emaús, com os olhos cheios de tristeza, e as lágrimas o impediram de ver Jesus, porque eles estavam tão decepcionados e tão tristes que fizeram um caminho de 11 quilômetros com Jesus, sem perceber que aquele é Jesus. Porque Jesus, pelos olhos da tristeza, não é plenamente visto. Jesus só é plenamente visto e compreendido, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, não pelas tristezas e decepções da cruz. Quer mais? Jacó, morrendo de medo, passou a noite lutando com o anjo do Senhor, sem saber que ele era, porque o medo fez com que ele interpretasse o amigo como inimigo. Você está com a sua Bíblia aí. Convido você a lê-la e abri-la comigo no Evangelho segundo Mateus. Eu quero me concentrar naquilo que está acontecendo a partir do versículo 22, e vamos tirar as nossas lições do versículo 22 ao 33. Mas para compreendermos, dentro desse contexto apresentado, do 22 ao 33, eu queria que você analisasse comigo, rapidamente, o que está acontecendo do versículo 1 ao 12. Se a sua Bíblia tem subtítulos, sem que você leia, diga para mim qual é a história do capítulo relatado no versículo 1 ao 12. Consegue falar aí para mim? Qual é o relato? Olha aí para a sua Bíblia. Qual é o relato do versículo 1 ao 12 do capítulo 14 de Mateus? Capítulo 14, verso 1 ao 12, é a morte de João Batista. Morte de João Batista. Então pensa comigo, você é um discípulo, e você conheceu o Evangelho tal como ele deve ser conhecido, e a sua vida começou a ser transformada por, antes de conhecer Jesus, ser discípulo de João Batista. E por favor, não perca isso em mente. Uma parte significativa dos discípulos de Jesus, antes de ouvir Jesus, ouviram João Batista.
seguiram João Batista e viram João Batista olhar para Jesus e dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele você deve seguir, convém que ele cresça e eu diminua. Eles viram este homem, João Batista, batizar Jesus no Jordão. João Batista era tremendamente significativo na vida deles, e eles viram o que foi acontecendo no desenvolver da vida de João Batista. Eles tinham uma relação intelectual, teológica, afetiva com João Batista. João Batista não era para eles apenas um profeta. João Batista era um amigo, era alguém que apresentou Jesus para ele, e eu tenho certeza absoluta que você nunca na sua vida vai esquecer da pessoa que apresentou Jesus para você. Lá era João Batista. As circunstâncias da morte de João Batista foram circunstâncias dramáticas, emocionais, trágicas. João Batista morreu decapitado numa conspiração. E João Batista pede socorro para Jesus antes. Jesus explica qual é a missão e quais são os riscos de segui-lo. Imagine a quantidade de vezes que aqueles discípulos, não aceitando, não compreendendo, talvez não assimilando o peso das palavras de Jesus, começam a perceber que na vida de João Batista aquilo começa a se transformar em realidade. Quando ele fala assim: quem quiser me seguir, vai ter que se preparar para passar por isso. E João Batista se tornou um exemplo radical do que é, de fato, viver a verdade num mundo de mentira. João Batista morre. E aí estão os discípulos, pensando no que Jesus poderia ter feito. Não tenha nenhuma dúvida, uma boa parte daquelas mentes estava ocupada com uma pergunta que ocupa a nossa mente o tempo todo: o que Jesus não fez? Todo cristão adulto, em um momento, fará essa pergunta. Se você não fez essa pergunta, você vai fazer. É muito, incomparavelmente mais fácil crer em deuses falsos e limitados, porque são humanizados. Porque quem não crê em Deus, quem não crê no Deus onipotente e prefere crer nos deuses desse mundo, não precisa enfrentar os desafios da fé que crer num Deus onipotente impõe. Tudo que não acontece no planeta, não acontece. E não é porque Deus não tem poder, é porque a infalibilidade de Deus é maior do que a nossa capacidade de compreensão, e cremos pela fé, que Ele não errou quando alguém adoeceu e morreu. Cremos pela fé, quando você pediu e não recebeu, que Ele não erra. Fé não é a certeza de que Deus te fará o bem que você pediu. Fé é a certeza de que Deus não erra no propósito da sua vida, e o bem maior acontece, as suas promessas se cumprem, porque Ele é bom e falho. Isso sempre será um desafio. E não ache que isso não vai te cansar emocionalmente, porque vai cansar. Vai cansar. Em lágrimas clamamos. Se prepare para isso. E lá estavam eles pensando: Senhor, João Batista morreu, ele era aqui contigo. Passado esse momento, versículo 13 do capítulo 14, você está com a Bíblia aberta? Do 13 ao 21 tem um outro relato, me ajuda de novo. Qual é o relato do 13 ao versículo 21? A multiplicação dos pães e peixes. Está vendo a cena? Uma multidão se reúne. Uma multidão de pessoas que tinham na sua mente, ocupando o seu coração, uma ideia de opressão, e eles colocavam e tinham muitas razões e muitos nomes para dar para a razão da sua fome. Eles poderiam dizer que estavam com fome porque economicamente o país estava mal, porque gastava todo o dinheiro dos cofres públicos em sustentar o Império Romano. E essa presença da pobreza era ali, simbolizada por um publicano na porta de casa. Nós podemos viver hoje momentos difíceis, mas dificilmente você acorda com um soldado estrangeiro na porta da sua casa. Essa era uma realidade. Portanto, aquilo de desigualdade, de opressão para eles, não era um papo filosófico. Era real viver. É real ver desigualdades. É real ver um sistema de saúde que não funciona, quando lá na legislação levítica havia formas de dizer e de legislar para que o povo tivesse saúde.
Havia formas, e Deus legislou para que as pessoas não passassem fome, e se lessem a Torá, Deus estava lá dizendo na Torá, de que forma as pessoas deveriam ser sustentadas, como se tratava órfãos, como se tratava viúvas, está tudo na lei, e pela lei ter sido renegada, pela lei ter sido desobedecida, havia uma quantidade enorme de famintos, pobres, e tudo isso estava na mente deles. Me aparece Jesus é a solução, e Jesus alimenta a multidão. No versículo 21 diz que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Uau! Homens, adultos em idade militar, além de mulheres e crianças. Num cálculo básico, pode chutar 10.000 aqui, no mínimo, mas se você quiser chutar 20.000, a possibilidade de você não errar ainda existe, porque sempre tem muito mais criança do que homens em idade militar em qualquer lugar, certo? Sim ou não? É muita gente. O que Jesus faz? Miraculosamente resolve o problema imediato que emocionalmente sequestrava seu cérebro, porque uma pessoa com raiva, uma pessoa oprimida, uma pessoa decepcionada, me aparece Jesus, e é muito mais fácil e mais rápido resolver a tristeza, a raiva, a paixão, a frustração, a decepção, do que mudar uma cosmovisão. Muito mais rápido. E é por isso que o evangelho que se propõe a resolver a tristeza, a fome, a mágoa, a dor, a paixão, a frustração, vai se alimentar ou vai prosperar com muito mais velocidade. Muito mais velocidade. Da mesma forma que se você ignorar a fome, a dor, a opressão, você não consegue pregar o evangelho. E Jesus fazia isso, nunca ignorava. Mas nunca era uma coisa só. Pessoas tristes. Mas isso não foi somente o que afetou os discípulos. O que afeta radicalmente os discípulos é que essa multidão vê em Jesus agora como uma solução. 20.000 pessoas, 10.000 pessoas, pensa no número aí, aclamando ele como rei, e já começando a pensar nele como rei, como a solução definitiva, e agora aqueles homens ao lado de Jesus falaram, é agora, ele foi aceito, é agora, ele foi aceito, mas era exatamente isso que ele não queria, quando Satanás propôs que ele pulasse do monte agora, ele falou, não, eu não vou fazer isso. Ele foi aceito, e os discípulos falaram, é agora, e no coração daqueles discípulos falaram, agora é hora de dar o bote. E Jesus, e o texto é impressionante, porque a palavra que Jesus usa no capítulo 14, verso 22 é, logo a seguir, a palavra, na Bíblia que eu estou usando, revista atualizada, diz assim, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Então entenda a situação, quando os discípulos olharam e falaram assim, chegamos no momento. Jesus olha para os discípulos e fala, sai daqui. Mas Senhor, sai daqui, vocês estão intoxicados. Jesus tira os discípulos de perto da multidão, sai daqui. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus deu tchau para a multidão, quando a multidão tentou aceitá-lo pelo que ele não era. Abre um parênteses importante para você anotar para a sua vida. Jesus nunca aceitou ser adorado pelo que ele não era. Ou se aceita Jesus pelo que ele é, ou se rejeita, e essa rejeição pode ser dada, para essa rejeição pode ser dada muitos nomes, mas Jesus é aceito pelo que ele é. Num jogo simples, ele te aceita como você é, para se tornar uma pessoa que aceita ele como ele é. Ele não se muda para ser aceito. E quando Jesus passou a ser aclamado pelo que ele não era, ele despede as multidões, tira os discípulos de perto da multidão e fala, saem daqui, vão pensar. Jesus botou os discípulos no cantinho do pensamento. Rola isso às vezes lá em casa. Despedidas as multidões, diz o verso 23, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, estou lendo o versículo 24, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite,
ou seja, já aproximando-se do amanhecer, na hora mais fria e mais escura da noite. Lembre-se que Jesus foi orar caindo à tarde, eles passaram a noite inteira. O caminho que eles fariam é um caminho curto, mas a gente pode já compreender pelo texto que pelo vento contrário, pela força do mar e pela rebeldia do mar, um caminho curto virou longo, porque simplesmente eles não conseguiram sair do lugar. E agora eles estavam no pior momento, no pior lugar, na pior situação, e com a mente cheia de tudo. Havia a morte de João Batista, havia a decepção associada à alegria de viver o maior de todos os dias, quando uma multidão de milhares de pessoas aceita Jesus, associado ao cansaço de ver Jesus no seu ápice para eles, dizer para as pessoas que não queria aquilo. E eles agora discutindo, e passava obviamente na cabeça deles, minha vida vai ser igual a de João Batista? Valeu a pena esse negócio? Jesus, por que ele não fez isso? E a incredulidade causou as trevas, como as decepções, as frustrações, as tristezas e o medo causaram as ondas. Não era uma tempestade externa, eram duas tempestades, uma influenciando radicalmente a outra. No versículo 25 diz, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Essa é a parte final, a porção final do sermão. Então, por favor, em nome de Jesus, atente para isso. A primeira grande lição que você e eu precisamos neste momento, eu chamo a sua atenção para isso, é de que Jesus não pode ser interpretado pela perspectiva do que você está sentindo. E não leve isso de pouca importância. Isso é extremamente importante, principalmente para quem se define como bíblico, para quem se define como guardador de mandamentos, para quem se define como remanescente. Porque se Jesus for interpretado pela perspectiva dos seus olhos tristes, ele não é Jesus. Ele não é o Filho de Deus. Ele é alguém que resolve a tristeza. Se Jesus for interpretado e conhecido pela perspectiva da dor que você sente, ele não será Jesus. Não é Jesus. E Jesus não manterá, e você não conseguirá manter uma continuidade de um relacionamento sólido e profundo com Jesus, baseado na dor, porque dor passa, porque tristeza passa, porque paixão passa e porque alegria também passa. E se Jesus é o Jesus da alegria, da dor, do medo, da raiva, é um Jesus que vai passar junto com isso. Jesus não é visto e não pode ser visto dessa forma, mas compreenda, é a compreensão correta de Jesus que dá um significado para que você compreenda a dor. É a visão correta de Jesus que faz com que você compreenda a tristeza, o medo, a alegria, a paixão, a raiva, a opressão, a frustração. É ao compreender quem é Jesus que os decepcionados em 1844 compreenderam a decepção de 22 de outubro. Quando eles entenderam quem era o sumo sacerdote. E é Jesus que deu significado à decepção, e não a decepção que dá significado para Jesus. Quando Jesus é visto dessa forma, ele aparece fantasmagórico, porque o medo fez com que Jesus parecesse um fantasma. Segunda coisa, é no medo e nas frustrações e nas emoções sequestrantes que aquilo que um dia dissemos que não teria importância passa a aparecer dando nome para as coisas. Vou explicar melhor. Um dia você parou na frente de uma TV e o Espírito Santo olhou para você e falou assim, esse negócio aí é uma porcaria que pode arrebentar com você. Mas você olha e diz assim, mas eu sei que isso aqui é porcaria, isso aqui não vai me influenciar. Não vai te influenciar enquanto você estiver estável, mas no medo, você que não crê em fantasma, grita fantasma. É aquela cena, aquela página, aquela imagem de nudez que você viu, que naquele momento, estou estável, não tinha nada a ver, mas quando a guarda baixa, e poucas coisas fazem a gente baixar o escudo mais do que uma emoção, aquilo te pega. Foi naquele momento, e muitos adultérios são construídos com décadas de antecedência. Décadas.
de antecedência. Não há fantasmas na Torá. Não há fantasmas nos livros históricos. Não há fantasmas nos profetas. Mas há fantasmas quando se tem medo. Porque aquilo que se ignorou como inofensivo, vira um monstro. Porque assim é o medo. Um gato de noite tem o tamanho de um Nelore. No medo. No medo. Mas é a sua imaginação que dá a forma para o medo do seu cérebro. E a sua imaginação foi construída pelas coisas que nós ignoramos, quando Deus falou, cuidado, você não é assim o tempo todo. Terceira lição aqui. Quando Jesus é conhecido e visto dessa perspectiva, nós muitas vezes, emocionalmente, transformamos a solução em uma parte do problema. Por favor, atente, porque eu vou dizer, e eu quero dizer ao seu coração. No meu mundo e no seu também, nós estamos acostumados a ver o fenômeno humano transformando solução em problema. Numa síndrome de Jacó no Jaboque, lutando contra a solução. E quantas vezes eu já passei por isso, eu tenho certeza que muitos de nós podem contar histórias sobre isso, quando pessoas chegam para mim e falam, qual é a solução para o meu casamento? A solução para o seu casamento, amigo, é você se converter de todo o coração, de toda a sua alma, se entregar para Jesus e obedecê-lo. E a pessoa fala, não, isso eu não vou fazer. Qual é a solução para a minha vida? Qual é a solução para a minha casa? E por que os meus filhos estão longe? A solução para a sua casa é abrir a Bíblia e aceitá-la radicalmente e fazer o que Deus mandou você fazer. E a solução na boca do mundo tem virado problema, porque é exatamente isso que eu não quero fazer, que as pessoas não querem fazer. Qual é a solução? Não tenha medo da solução, porque Deus nunca vai propor uma solução paliativa para um problema radical. Nunca. Se o problema é a raiz da árvore, não tenha dúvida, Deus não vai podar as folhas. Nunca faz isso. Se o problema é a raiz da árvore, Ele arranca a árvore. Sempre faz isso. Mas vivemos numa síndrome de Jaboque, lutando contra a solução. Eles viram um fantasma e, tomados de medo, gritaram. É impressionante, porque no medo, nossos olhos veem mal e ouvimos muito bem. Isso o medo faz. Jesus andando na água com medo. É um fantasma, é uma figura disforme, é um espectro. E no medo, quando os nossos olhos veem mal e os nossos ouvidos ouvem, Jesus, verso 27, imediatamente lhes disse, e para mim eu sei, e para você também, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. É importante, tanto importante saber e ouvir, tem de bom ânimo, não ter mais. Essa afirmação é saber que Deus no medo fala. Fala. É sim, porque na minha vida eu tenho muitas vezes a impressão de ser um piloto de um avião, onde a vitrine, não é a vitrine que fala, né? É o para-brisa, é para-brisa que fala de avião? Para-brisa, sei lá, o vidro que está na sua frente, mostra um céu azul, mas os aparelhos estão todos governados, mostrando outra coisa, porque é assim que as emoções fazem comigo. Eu olho para o céu e ele está azulzinho, não tem nada na frente, eu falo, a navegação vai ser ótima, mas do lado de dentro tem uma bagunça emocional, que a gente sente medo de tudo. E quantas vezes já deitei me perguntando, Senhor, por que eu não estou conseguindo dormir, se o Senhor já falou que vai dar certo? Por que eu estou aflito se o pecado não é meu? Por que, Senhor, que eu não consigo dormir? Por que eu estou sentindo tanta contração involuntária? Porque os aparelhos estão mentindo para mim. Aí você abre a Bíblia e Deus fala, vai dar certo. Você olha para o passado e Deus fala, vai dar certo. Essa é a hora que você tem que parar de ver e começar a ouvir o que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, vai dar certo, não tenha dúvida, dá certo. Porque Deus nunca construiu um projeto que fracassou. Nunca, e não tenha dúvida. Você é o projeto. Deus não vai acertar na vida de todo mundo e errar na sua. Ele não faz isso. Nunca faz isso. Quando os olhos te enganarem, escute a palavra. E a palavra diz, sou eu. Aqui na minha e na sua Bíblia, na tradução do grego está sou eu. Mas Jesus disse no grego, é escrito aqui, eu sou. Eu sou e sou eu, tem uma pequena diferença teológica, não? Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a luz.
eu sou a salvação. Eu sou o Deus que fez o mar. Eu sou o Criador. E o eu sou diz, não temais. Respondendo-lhe Pedro, para um pouco. Olha para mim, por favor. Pedro tem algumas características nos evangelhos por dizer algumas coisas que cristãos nunca deveriam dizer ou fazer. Mas ele também, na tensão que é essa pessoa chamada Pedro, tem frases na Bíblia que todo cristão deve dizer. E se você acompanhar Pedro, Pedro é um modelo de que um discípulo deve ser numa boa parte das coisas. Por exemplo, mestre, eu pesquei a noite inteira, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Essa é uma frase de um discípulo, sim ou não? É impossível ser discípulo sem ter esse tipo de frase. Senhor, eu já fiz tudo do meu jeito, nunca deu certo, mas eu estou fazendo isso só porque você mandou, e é por a tua palavra que eu vou lançar a rede. Faze-te ao largo, Pedro. Isso é Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma frase típica de um discípulo, sim ou não? Sem dizer essa frase, você não pode ser chamado de discípulo. Pedro fala coisas, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Frase de um discípulo? Oh! Olha essa frase. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha para mim. Essa é a frase mais importante, vital, que qualquer pessoa deve dizer quando está confusa, quando está opressa, quando está frustrada, quando está em dúvida ou quando está com medo. Senhor, é você, porque se é você, eu vou. A frase, ou a pergunta que você tem que fazer hoje sobre 2021, não é se você vai ter dinheiro para pagar. Essa não é a pergunta sobre os projetos. A pergunta sobre o projeto 2021 é, Senhor, esse projeto é teu? Porque se for você, que foi o Senhor que está mandando, eu vou. A pergunta que você deve fazer ao planejar ter filhos, não é se você é capaz de ser boa mãe ou bom pai. Senhor, esses filhos serão teus, é o Senhor que está dizendo. A pergunta que você deve perguntar, de fato, se você está com medo de fazer faculdade ou não, é, és tu que está me chamando? A pergunta que nós temos que fazer quando saímos daqui e formos para qualquer campo missionário, em qualquer lugar do mundo, não é se a gente vai dar conta ou não, se a gente vai ter dinheiro ou não, se a gente vai ter obreiros ou não. Senhor, é o Senhor que está mandando? Porque se o Senhor for, eu vou. És tu? Eu vou arriscar dizer uma coisa. Se há algumas décadas tivéssemos já aprendido a fazer essa pergunta, tenho certeza absoluta de que nós estávamos mais aqui. Senhor, foi o Senhor? É o Senhor que está mandando pregar? Então, filho, vai pregar. Se é o Senhor que está mandando, não tenha medo. Pode ir. És tu? Você está com medo? Pergunta então. És tu, Senhor? Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Porque foi o Senhor que mandou. E se é o Senhor que mandou, não importa se você vai por baixo da água como Jonas, se vai pelo meio da água como o povo, se vai por cima da água. Se o mar vai abrir ou se você vai mergulhar. Se o Senhor mandou, você vai. Porque se Deus não está no barco, pula. Você olhou para o barco, você tem um monte de gente com medo e Jesus está do lado de lá, não está errado você falar, eu vou aí onde você está. Qual é a resposta de Jesus? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Termina assim o texto. O que teus olhos veem? O que teus olhos veem? Uma frase me vem à mente agora. Quando você põe o pé na água, em nome de Jesus, fixa, completa a frase, teus olhos no Mestre. Porque quando você pisar na água, você tem que olhar para Ele. Porque quando nós não olhamos para Ele, e como Pedro que deixou no primeiro momento de olhar para Jesus ao pisar no pé na água, e olhou para o restante dos discípulos, a ideia que Pedro fez dele começou automaticamente a se transformar. Isso é um fenômeno humano, não é um fenômeno de Pedro.
Quando eu paro de olhar para Jesus e começo a olhar para as pessoas ao meu redor, eu vou padronizar, justificar e apaziguar os meus pecados, e vou aumentar os de todo mundo, e vou usar tudo que os outros têm de ruim para considerar o que eu tenho de bom. E isso é uma fraqueza espiritual associada às nossas emoções, porque você, como eu, pode descrever uma porção de radicalismos, heresias e dissidências que nós já vivemos, e uma parte significativa delas estava associada a doenças emocionais das pessoas. Estou falando uma coisa que você acha que não existe? Sim ou não? Estou falando de uma coisa que você já viveu na vida? Sim ou não? Eu estou aqui diante do pastor Gilson. Quantas vezes você teve que enfrentar dissidentes que estavam com problemas emocionais? Porque quando não olhamos para Jesus e olhamos para as pessoas passam a ser referência. E quando as pessoas são referências, perdemos a noção de quem nós somos. Pedro para. E agora ele vai olhar para outra coisa. Ele vai olhar para a força do vento. E quando eu não olho para Jesus e olho para o vento, é óbvio, o vento, o mar e as ondas são maiores do que eu. E aí eu perco a noção do que é o vento, do que é o mar, do que é o problema. Quando a gente olha só para o gigante e não olha para Jesus, o gigante com 2,80 metros parece ter 20. Agora olha para mim. Eu sei que você já deve ter ouvido, e se não ouviu, vai ouvir. Muitas pessoas falando: pegue as suas pedras e enfrente os seus gigantes. Qual é o seu gigante de hoje? Ou aqui: saia do barco, pise na água, deixe os outros e vá viver seus sonhos. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que se você quiser andar na água, você não anda na água para viver o sonho de casas, carros, diplomas. Não se anda na água para realizar seus próprios sonhos. Só se anda na água na direção de Cristo. Cristo não te chamou para ser ousado no seu egoísmo. Deus te chamou para ser ousado como discípulo. Essa conversinha de que o poder de Deus está à disposição da realização dos nossos projetos pessoais apenas, e para as nossas realizações egoístas, são discurso satânico. O discurso de Cristo é: andar sobre a água não é para a direção que você propôs. Andar sobre a água é para ir na direção dele, e na direção dele nunca se erra o caminho. Pedro parou de olhar. E aí não tem mais por que andar na água quando você não está andando e olhando para Jesus. Fixa teus olhos no Mestre. Confia nele e vai na direção dele. E continue perguntando a cada passo: és tu, Senhor? És tu? Porque se és tu, eu vou. E vai. E uma coisa extraordinária acontece, mesmo nos erros de Pedro. E no erro de Pedro, quando ele começa a submergir, ele grita: Senhor, salva-me. A oração mais curta e mais prontamente atendida da história. É impressionante aqui, porque no versículo 31 começa com a palavra prontamente. Mas no começo do relato, eles estavam vendo Jesus de longe. Ao verem Jesus andando sobre as águas, longe, porque eles estavam a muitos estádios da terra, ele lá de longe parecia um fantasma, mas eles ouviram a voz como se estivesse perto. A muitos estádios, de longe viram um fantasma. Quando ele falou: sou eu, não temais, eles ouviram como se estivesse perto. Lá de longe, andando pela água, na direção de Cristo, indo, num Jesus que parecia longe, ele grita: salva-me, e prontamente uma mão puxa Pedro para cima. Isso tem uma lição clara, óbvia, imediata para você hoje. No momento em que Pedro deu um passo, Cristo deu 1000, porque ele já sabia. Antes de Pedro pensar em ir na direção de Jesus, o começo do relato diz de um Jesus que estava indo na direção de Pedro. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Todas as vezes que você sentir vontade de falar com Jesus, é porque Ele já se moveu na sua direção, a ponto de produzir essa vontade. Jesus nunca te convida a falar com Ele se Ele não está a fim de te ouvir. Jesus nunca te chama a pedir perdão se Ele não estivesse querendo perdoar. Ele sempre vem.
E termina o texto dessa forma: homem de pequena fé, por que duvidaste? Uma bronquinha aqui faz parte do contexto, e precisa mesmo. Você falou para vir e não veio? Sou eu, amigo. Não é sobre você. Não é sobre a sua capacidade. É sobre mim. Subindo ambos no barco, cessou o vento. Naquele mar, um dia, Jesus cessou o vento. Calma-te, aquieta-te. Resolveu o problema do mar e depois tranquilizou os discípulos. Primeiro ele resolveu o problema da tormenta e depois do coração. Neste dia, ele primeiro resolveu o problema do coração e depois o da tormenta. Eu não sei em que situação você está hoje. É a tormenta e o coração. Aqui Jesus resolve o coração e dá novos olhos, novas perspectivas. E quando o significado da tormenta se formou na mente dos discípulos, ele pôde acabar a tormenta. Quando o significado do passo, da onda, do vento, do pão de João Batista, tudo da perspectiva de Cristo, a pessoa tem um significado de Cristo, aí a tormenta acaba. Ensina-me, Senhor, a olhar as coisas com os teus olhos. Com os teus olhos. O fenômeno, a reação de ver as coisas dos olhos de Jesus, é o que aconteceu com os discípulos quando eles entraram no barco. O que está escrito na sua Bíblia? O que aconteceu com eles quando eles entraram no barco? Esse é o versículo mais importante. O que eles fizeram? E os que estavam no barco, fala bem alto, o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aqui e assim nascem adoradores. Os adoradores sabem com quem eles estão falando. Os adoradores conhecem Jesus pelo que ele disse, não pelo que eles acham que Jesus é. Não é o Jesus da tristeza, do medo, da raiva. É o Jesus que aparece na tristeza, no medo, na raiva. E tudo isso nas mãos dele redunda em salvação. Porque por isso e por este nome o conhecemos: Jesus Salvador. Você tem medo do quê? Você está com raiva do quê? O que tem te frustrado? Teu cérebro tem sido sequestrado nos últimos momentos, seja esse sequestro por causa da sua preocupação com filhos, com seus próprios vícios, com seu passado. Fixa teus olhos no Mestre. Confia no bom Salvador. Nessa luta terrestre da sua vida fluirão maravilhas do amor de Cristo. E o Deus da paz, que ultrapassa, que excede todo entendimento, vai te dar uma visão dele. E aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não consegue ouvir, e que o coração não consegue imaginar, Deus revela pelo seu Espírito. Seja essa a sua experiência em cada minuto da vida, em mares bravios ou em mares calmos. Às vezes ele vai acalmar o mar, outras ele vai acalmar você. Ele é Deus em todas as circunstâncias. Fixa teus olhos no Mestre. Convido você então assim, a orar juntos, declarar juntos, adorarmos juntos, assim, em pé, e num convite e aceitação, fixar os olhos no Salvador. Nos refrões nós vamos cantar em vozes. Eu queria estimulá-lo sempre a cantar em vozes também, ok? Pensa nessa letra enquanto canta, enquanto louva. Vamos lá? Se amargas tristezas da vida curvarem-te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida caíres nas mãos do Senhor, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador,
Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do mal tão insano fizerem-te a fé vacilar. Pode cantar. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Última estrofe. Se aflito sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouvis a voz divina. Só vocês. Abre, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os nossos olhos, para que possamos te contemplar e nos apaixonar, amar a beleza, o resplendor do teu caráter. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, para que, a despeito da barulheira do mundo, possamos ouvir a tua palavra. Ouvir-te, Senhor, nos encorajando, nos admoestando, nos corrigindo, nos indicando o caminho e nos dizendo que o Senhor está voltando, Pai, e vindo na nossa direção. Abre, Senhor, o nosso coração como centro de comando e decisão da vida, para que o Senhor tenha franca entrada e decida tudo o que precisa ser decidido, e nós livremente, Senhor, entregamos a Ti o comando dessas decisões, para que na Tua palavra e na Tua lei possamos encontrar o destino, o caminho, as escolhas sobre o que fazer. Abre, Senhor, a nossa alma, no sentido de ser o centro das nossas emoções e vontades, para que todas essas emoções sejam santificadas, e em Ti, não desumanizados, mas santificados, vivendo as emoções desse mundo, em Ti, pelo mover do Teu Santo Espírito, e Senhor, que se cumpra em nós, o amar a Ti, de todo o coração, toda a alma, de toda a força, com todo o entendimento, e assim, tudo em Ti, pela Tua palavra, pela Tua forma, no Teu ser, em nós, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.